Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é com grande satisfação e com muita alegria também que eu acolho você para iniciarmos juntos uma nova semana dessa nossa caminhada tão especial dos nossos encontros diários com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Essa já é a quarta semana do tempo comum e hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vimos Jesus com os seus discípulos na outra margem, que na Bíblia significa o lugar dos desafios, o lugar da missão. E foi exatamente isso que Jesus e seus discípulos encontraram lá. O desafio de libertar um povo que era totalmente alienado, dominado, explorado e enganado pelos espíritos impuros, ou seja, pela força da maldade do Império Romano e dos seus soldados. O homem possuído pelo espírito impuro simboliza e representa todo aquele povo que sofria a dominação do Império Romano, simbolizada nas correntes e algemas, e que era totalmente marginalizado e vivia uma situação de morte, simbolizada no cemitério e no meio dos túmulos onde aquele homem vivia. Essa situação de sofrimento e dominação era tão grave e enfraquecia tanto aquele povo que eles acabavam machucando a si mesmos com pedras, mas não conseguiam lutar para se libertar da estrutura das forças do poder político e econômico que os dominava, escravizava e fazia sofrer. E Jesus condena essa estrutura de poder, ou seja, esse espírito impuro que se apossou daquele homem e de todo aquele povo. E essa é exatamente a missão de Jesus e dos seus discípulos: expulsar, ou seja, libertar as pessoas dos espíritos impuros, das estruturas e das situações, das coisas que as oprimem, exploram, que fazem sofrer e roubam a liberdade e a vida, colocando as pessoas na mesma situação de marginalização, de escravidão e sofrimento em que viviam aquele homem e aquele povo. E Jesus expulsa os espíritos maus para a manada de porcos.
O porco no judaísmo representava o poder dominador do Império Romano. E quando aquele homem oprimido, dominado e sofrido é libertado por Jesus do poder opressor e dominador, esse poder se destrói. É por isso que os porcos se atiram e se afogam no mar. E é por isso também que a classe dominante daquele lugar se apavora e pede que Jesus se retirasse daquele lugar, para que a sua mensagem libertadora, que põe a pessoa humana acima do dinheiro e do poder, não continuasse se espalhando entre aquelas pessoas. E a missão também de cada um de nós, junto com a nossa comunidade de fé, e através de tantas atividades pastorais que temos, continuar ensinando e levando adiante essa mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo e ajudando as pessoas a se libertarem dos espíritos impuros, ou seja, de tantas estruturas e poderes que nos dias de hoje continuam fazendo de tudo para dominar, escravizar, roubar a liberdade e a dignidade da vida das pessoas, causando tanto sofrimento para elas, como por exemplo o poder político e econômico corrupto e selvagem, que destrói a vida dos mais pobres, certas ideologias que só desvirtuam, iludem e confundem as pessoas, os vícios nas drogas, a violência, o ódio, a intolerância, o preconceito e tantas outras coisas que são os espíritos impuros dos dias de hoje, que, como dissemos, continuam dominando, escravizando as pessoas e roubando, tirando a sua liberdade, a sua dignidade, a sua felicidade. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia tão agradável no nosso encontro de hoje. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.